Gerando relatórios. Uma vez que identificamos todos os itens que desejamos quantificar no nosso desenho, a última etapa será a geração de relatórios. Há duas maneiras bem simples de gerar o relatório. A primeira é gerar o relatório para a tabela no próprio desenho. Neste caso, acionando o comando relatório para a tabela ou no atalho QTAB pelo teclado, selecione o trecho que deseja quantificar. Observe que esta seleção permite que você quantifique separadamente porções do desenho. Assim, poderia, por exemplo, selecionar apenas o pavimento térreo e gerar um quantitativo por pavimento. Neste exemplo, selecionaremos toda a planta. Esta seleção de objetos irá filtrar apenas os elementos do QuantiNorma que pertencerem ao layer estabelecido pelo programa. Ao término da seleção, é emitida a mensagem: tipo de tabela, quantitativos ou quantitativos e custos. Selecione conforme a sua intenção. Se você identificou os custos de cada elemento no seu banco de dados, poderá utilizar quantitativos e custos para ter uma estimativa preliminar dos elementos codificados. Vamos selecionar esta tabela, que é mais completa. Clicando em OK, o programa solicitará um ponto superior esquerdo da tela, ou digite L para migrar para o layout. Assim sendo, se desejar inserir a tabela aqui no Model Space, basta clicar num ponto e a tabela será desenhada. Vamos dar uma olhada na tabela. Veremos que a lista de materiais é separada por subgrupo. A ordem dos subgrupos é a mesma ordem desenvolvida no banco de dados. Desta forma, é altamente aconselhável que você não misture quantitativos de projetos de tipos diferentes. Por exemplo, se você vai fazer um levantamento de arquitetura, utilize um arquivo somente para elementos de arquitetura. Se for fazer um levantamento de elétrica, utilize um segundo arquivo. Assim sendo, vemos, por exemplo, que no item banheiros temos um vaso, o item 1, 4 unidades de vaso sanitário sem caixa acoplada. Ao preço unitário de R$ 190, multiplicando por 4 unidades, temos um total de R$ 760. Da mesma forma, percorreremos os outros elementos. Reparem que no rodapé temos dois itens, porque temos dois tipos de rodapé diferentes. O QuantiNorma cuidará de separar cada item e somar os seus quantitativos. Assim, supondo, por exemplo, que você esteja trabalhando em um projeto de armação, identificando ferros de 8 mm, por exemplo, o quantitativo total será a soma de todos os ferros com 8 mm. Assim como aqui, a medida 18,95 corresponde à soma de todos os rodapés de madeira existentes no desenho. Ainda dentro da opção de geração de relatórios para a tabela, como vimos há pouco, posso selecionar a área requerida e, escolhendo o tipo de tabela que desejo gerar, poderia digitar L para migrar para o layout. Desta forma, clico no ponto superior esquerdo da tabela e ela é inserida no Paper Space ou layout. Relatório para arquivo. Uma outra forma de gerar um relatório dos itens levantados é a criação de um arquivo que poderá ser importado por planilhas eletrônicas, como por exemplo o Excel. Na barra de ferramentas do QuantiNorma, selecione o item Exportar para arquivo. Da mesma forma que anteriormente, selecione os objetos que deseja quantificar. Ao término da seleção, escolhemos da mesma forma o tipo de tabela que queremos gerar, clicando OK. Ele solicitará um nome de arquivo. Este arquivo será um arquivo separado por vírgulas, chamado de CSV, que é um arquivo compatível com planilhas eletrônicas. Por default, o arquivo de dados será gerado na mesma pasta
onde está localizado o seu desenho. Vamos chamar de levantamento modelo este levantamento que acabamos de fazer. Está salvo na pasta CAD-norma DWG modelos. Salvar e verificamos aqui o levantamento modelo, arquivo criado. Ele já vem com o ícone indicando que é um arquivo compatível com Excel. Dando um duplo clique sobre este arquivo, você poderá visualizar o arquivo gerado. Repare que neste caso os elementos não são separados por subgrupos. Você poderá utilizar os elementos gerados nas suas próprias tabelas, com as colunas que lhe forem mais adequadas. Eventualmente, você pode desejar que este arquivo se transforme em uma tabela em um outro desenho. Por exemplo, você pode ter uma folha onde existam tabelas de quantitativos para cada pavimento. Neste caso, você poderá utilizar o arquivo gerado para construir essa nova tabela. Para isto, na mesma barra de ferramentas, selecione a opção Importar dados para a tabela. Da mesma forma, o programa irá procurar o arquivo de dados CSV na mesma pasta onde está localizado o seu desenho. Selecione o arquivo de dados, clique em Abrir. E retornaremos à opção de construção de tabela, podendo clicar um ponto no próprio Model Space ou clicar ou digitar L e Enter, migrando para o Layout. A mesma tabela será importada. Neste caso, importamos para o mesmo desenho, mas poderíamos importar esta tabela para qualquer desenho. Ainda na barra de ferramentas do QuantNorma, existem as opções Select, para que você utilize o comando Select do próprio AutoCAD para selecionar objetos antes de utilizar os comandos de codificação. Estão também presentes os comandos Filter, já visto, que é um comando também do AutoCAD, visto na seção de utilidades, e o comando SSX. São comandos já existentes no próprio AutoCAD e em outras seções do CAD-norma, mas foram transplantados para esta barra de ferramentas, pois são comumente utilizados nos processos de seleção prévia dos elementos a serem quantificados. Backup. O QuantNorma, como podemos ver, armazenará no seu banco de dados de itens vários elementos adicionados por você. Assim sendo, dois itens são muito importantes. O primeiro, se você utiliza computadores diversos na mesma empresa, é extremamente importante que você utilize a versão em rede para que os bancos de dados estejam sincronizados. No CAD-norma em rede, os itens de biblioteca, assim como as notas gerais e os itens de banco de dados do quantitativos, são armazenados em um único computador e compartilhado por todos os outros, mantendo uma uniformidade de informações e centralização de dados, de modo que um desenho codificado em um computador possa ser modificado ou continuado em outro computador sem que haja distorções do banco de dados. O segundo item muito importante é que, como esses elementos do banco de dados de itens são implementados a cada instante que existe um novo material, é importante que você faça um backup desse banco de dados, para não perder as informações e, eventualmente, para que possa compatibilizar os bancos de dados entre computadores. No caso do CAD-norma local, ou seja, não a versão em rede, existem duas pastas. A pasta Quant, que contém exatamente os arquivos textos que armazenam os bancos de dados de itens. Observação muito importante: não editem esses arquivos, pois a modificação de sua estrutura poderá causar colapso no programa de levantamento de quantitativos e, eventualmente, até mesmo travar o seu AutoCAD durante a execução por falta de um item determinado. Existe uma outra pasta chamada Quant Backup, que é exatamente a pasta onde é gerado o backup do seu banco de dados.
No caso do CAD-norma em rede, estas duas pastas ficarão no computador selecionado para armazenar e compartilhar esses itens, que não necessariamente precisa ser um servidor ou computador dedicado especialmente para isto. No AutoCAD, dentro da barra de ferramentas do QuantNorma, selecione a opção Gerar Backup. Acionando este comando, o seu banco de dados será copiado da pasta Quant para a pasta Quant Backup, permitindo que você exatamente copie os itens antes de ser modificado. Você poderá a qualquer momento restaurar o banco de dados de itens. Restaurar backup. Neste caso, ele exibirá a última modificação feita. Clicando em sim, você restaurará o banco de dados contido na pasta QuantNorma, na pasta Quant Backup. Com isso, terminamos o nosso estudo do aplicativo QuantNorma. Como você pode ver, é um aplicativo bastante versátil, aplicado de forma simples a diversas situações. E com certeza será melhorado nas próximas edições do CAD-Norma.